Ô Consta, vou tentar relembrar aqui um episódio que a gente enfrentou lá na Rede TV, porque o STF demonstra que deve legislar sobre redes sociais, né, o que seria a função. Bom, a deputada está aqui, né, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, do Senado Federal, mas está lá o STF querendo implementar a censura, né, pelo Poder Judiciário. E pior, é a Folha de São Paulo falando sobre isso, fazendo uma crítica, mas deixando, diante da inação do legislativo, do parlamento, e eu não sei se Consta lembra disso, a gente estava no Opinião no Ar, e a gente reclamando das interferências do STF, na época com o Bolsonaro também no executivo, mas no legislativo e no executivo, e a nossa companheira de bancada disse, mas se o Congresso não legisla, como há esse vácuo, o Judiciário, o STF pode assumir essas funções. E era o Marcelo Rocha Monteiro que estava no programa e falou, quer dizer então que se o STF não julgar, como não julga, por exemplo, deixa prescrever um monte de processo, Renan Calheiros, né? O legislativo pode assumir o papel do STF, então, porque se você raciocina dessa maneira para um lado, pode raciocinar da mesma maneira para o outro, né? Se o STF deixa um vácuo ali, a inação do STF em relação ao processo, a julgamentos, não pode gerar, então cria-se um tribunal do legislativo. Você lembra disso, Costa? Não sei se você lembra disso. Lembro. Pô, que upgrade que a gente teve, né, Lacombe? A gente passava todo dia lá com a Amanda Klein, aqui a gente tá com a Ana Paula Henkel. Pô, meu domingo é muito melhor. A Bia acho que queria comentar sobre isso, porque não existe essa tese do vácuo que pode ser ocupado pelo judiciário. Eu só quero dizer o seguinte, não houve inação nenhuma do Congresso, houve uma opção política. Aliás, houve muita ação, porque nos deu trabalho demais, teve muita articulação para a gente conseguir derrotar, tanto na legislatura passada, quanto nessa, a urgência para votar o projeto 2630, que é o da censura. Porque é o seguinte, se você vota a urgência, você tira das comissões, ele vai direto para o plenário. E para votar a urgência, você precisa de um quórum qualificado, você precisa de 257 votos favoráveis. Aí, depois que você aprova a urgência, você vai votar o projeto. Como é um projeto ordinário, não tem quórum qualificado, você pode aprovar com um número muito menor de deputados. É uma maioria simples. Basta você ganhar por um, entendeu? De quem for contrário. Então, nós lutamos, gente. Olha, eu falo para vocês, deu muito trabalho para a gente evitar a aprovação dessa medida de urgência, e tem mais. As redes sociais foram fundamentais para isso, porque as pessoas se engajaram. Houve uma campanha, uma mobilização nacional gigantesca, não só nas redes, mas também os deputados chegando na sua base, as pessoas esperando no aeroporto com faixas, aqui em Brasília, e-mails disparados para os gabinetes, mensagens por WhatsApp. Eu vi deputado mudando de voto, com medo de votar favorável, porque viu que as redes estavam quentes, as pessoas estavam muito atentas. É por isso que eles querem censurar, porque com relação a crime de deep web, já existe lei para tudo isso. Até mesmo a pessoa que extrapola, xinga, faz calúnia, mente. Gente, existe lei para tudo isso. É só você entrar com um processo de injúria, calúnia, difamação, qualquer coisa da Deep Web, você vai atrás, porque pedofilia também é crime. Não precisa regular as redes para isso, basta usar as leis que já existem e botar a polícia para perseguir bandido e não para perseguir opositor político. Mas, olha, posso só acrescentar uma coisa rapidamente, Claro. Lacombe? Tem uma outra questão que os ministros eles não levam em consideração, é que certas pautas não são discutidas, isso já é uma discussão. Certas pautas não serem colocadas ou para votação ou não
sequer para o debate, é porque a sociedade não quer que aquelas pautas sejam debatidas no momento. Então, eles insistem, por exemplo, nessa história do aborto através do Supremo Tribunal Federal ou da liberação de drogas, descriminalização de drogas. Não, se o Congresso é omisso e não debate, nós vamos tomar essas pautas e resolver na canetada. Mas o Congresso não debate porque a sociedade não quer que isso seja debatido. A sociedade está de acordo com as atuais regras, com as atuais leis. Não é isso, deputada? Eu acho que tem esse ponto também que os ministros não levam em conta. A não discussão também é uma resposta aos anseios do povo. É uma opção política, Ana. E não é nem que não seja discutido. Muitas vezes a gente debate e arquiva. Em alguma comissão, o projeto é rejeitado. Então, assim, não. E tem mais, essa história de dizer que nós podemos legislar porque o Congresso está omisso. Foi criada na Constituição de 88 a figura do mandato de injunção. E lá atrás, quando foi feito isso, era assim: quando o Congresso não legisla, está em mora, por exemplo, sobre algum assunto, eles inventaram essa mora, o Supremo ele poderia legislar ou não. Isso foi votado no Supremo quando nós tínhamos grandes juristas, grandes ministros como Moreira Alves, e eles decidiram que não. O máximo que o Supremo poderia fazer seria notificar o Congresso para tratar daquele assunto. No máximo. Se o Congresso não tratasse, eles não podiam fazer nada. Tá? Então, agora eles desconsideram isso, mas lembrando, se a gente não legisla a respeito de um tema, é porque o povo não quer, nós somos os representantes do povo. A gente não quer mudar, por exemplo, a questão do aborto para ampliar as hipóteses de aborto, a gente não quer liberar as drogas, não é? Então, se a gente não faz, o Congresso, o Supremo não pode fazer. Agora, pior, eles estão legislando onde a gente já legislou, como no caso do marco temporal. Nós decidimos que, depois da Constituição de 88, não poderia mais haver demarcação de terra indígena. A pessoa teria que ser possuidor, estar ocupando a terra antes da Constituição. Nós decidimos isso 2 vezes. Votamos na Câmara, votamos no Senado, o Lula vetou, nós derrubamos o veto. E o Supremo passou por cima da nossa decisão e está lá, fazendo audiência pública, tentando regulamentar. Ou seja, ainda por cima isso é historinha para boi dormir, porque até quando a gente legisla, eles estão se metendo. Pois é, o exemplo claro também é da PEC aí, que restringe decisões monocráticas do próprio Supremo. Aí eles tentam vetar, diz que não pode, usam a imprensa para bloquear isso, porque, né, não pode permitir que o legislativo legisle quando o assunto é poder judiciário. É tudo invertido nesse país.